Pai do Senhor, meus irmãos, como nós havíamos dito, nós daríamos um jeito, né, de dar continuidade aos estudos, e nós estamos falando sobre o tema restauração. E uma pergunta nos foi feita na página 8 do nosso material: o que é restauração e por que esse nome? Por que restauração? Então nós vamos iniciar com uma oração, logo após estaremos retomando alguns pontos e dando prosseguimento aos demais. Senhor Deus, no nome santo de Jesus, nós estamos reunidos aqui. De repente, em momentos diferentes, estaremos na Tua presença. Mas, ó Deus, o alvo aqui é aprender da Tua palavra, é sermos instruídos pelo Teu Espírito e dar lugar, ó Deus, para que o Senhor possa atuar na nossa vida e nos revelar as coisas grandes e firmes que nós ainda não sabemos, assim como diz a Tua palavra. Então, nós Te invocamos para que o Senhor possa nos responder, e nós cremos que receberemos, ó Deus, de Ti a resposta, em nome de Jesus. Amém. Nós falávamos nas outras aulas sobre o tema restauração, e a gente sabe que restaurar não é fazer uma edificação nova, nem tampouco restaurar é renovar, mas restaurar é fazer tornar ao estado anterior, é fazer algo voltar a ser como era antes. Numa casa restaurada são feitas inúmeras pesquisas, desde pesquisas somente com a população da época, até de livros históricos, de outros recursos, para se saber exatamente como aquela casa se parecia, sei lá, nos anos 20, no século 19. Então, após ser feita essa pesquisa, os profissionais da área vão fazer a restauração de toda aquela estrutura, de todos aqueles cômodos, das obras de arte, da edificação como um todo. Então, a obra da restauração, ela é dita pelos santos profetas desde a fundação, assim diz no Evangelho segundo Mateus, e nós entraremos um pouquinho mais a fundo nesse termo restauração. Mas primeiro, qual é a função da igreja? O que é a igreja? Nós já vimos que igreja significa chamado para fora. Chamado para fora de quê? Chamado para fora do mundo, para fora do sistema desse mundo que já está morto no maligno, está sob o domínio dele, sob o governo dele. Então nós somos chamados para ser diferentes de tudo que o mundo faz, como o Senhor diz, sede santos em toda maneira de viver. Então, em toda maneira que nós precisamos agir, pensar e proceder na nossa vida, nós precisamos ser santos, separados, diferentes, chamados para fora. E o primeiro texto que nós vamos ler é o texto em Mateus capítulo 5, do versículo 13 ao 16, que fala sobre a função do sal. Vá abrindo sua Bíblia aí, nesse momento. Amém? E diz assim: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. E é muito importante e interessante como Jesus compara os discípulos ao sal da terra e à luz do mundo. Ele compara os discípulos exatamente com o que ele mesmo é, com o que ele mesmo representa, com o que a presença dele representa enquanto está nesse mundo, através do Espírito Santo, e enquanto esteve nesse mundo, através de Jesus Cristo. E nós vemos aqui que nós somos a continuidade, nós somos a ramificação dessa luz, e nós somos a continuidade, a extensão desse sal, dessa salvação, que impede que algo apodreça, que algo se estrague. E nós vemos que esse sal, ele não serve só para evitar que algo se estrague,
Porque o sal que nós conhecemos, ele serve só para temperar, e alguns tipos de carne, como a carne de sol, a carne seca, ele serve para evitar o bacalhau, evitar que eles se estraguem, que eles apodreçam. Eles podem ser conservados in natura, eles podem ser conservados sem estar numa refrigeração. Mas o sal, que é a palavra de Deus, que está em nós, que é Cristo, esse sal, ele impede que algo se estrague, mas ele também pode fazer algo que já está estragado voltar ao estado anterior. Ele pode restaurar o estado anterior. E nós estamos falando aqui não de objetos, não de substâncias, não de carne, de coisas, mas falando de pessoas, falando de almas. E se tratando do mundo, nós vemos que o mundo está deteriorado, apodrecido. Mas o sal, que é a palavra que está em nós e nos torna sal, a luz, que é a palavra que está em nós e nos torna luz, ela pode fazer algo que já está apodrecido voltar a ter vida. Nos lembramos do exemplo de Lázaro. Depois de 4 dias, ali um processo de decomposição já iniciado, e Jesus, com a sua palavra, disse: Lázaro, vem para fora. Após ter pedido aos próprios homens para tirar a rocha, ele disse: vem para fora. E alguém que estava morto há 4 dias, já se apodrecendo, cheirando mal, ele trouxe a vida. Então a presença de Jesus na sua vida e na minha vida nos torna sal, nos torna luz, para salgar até mesmo aquilo que já não tem esperança. Então nós temos uma responsabilidade muito grande como igreja do Senhor. E para ver a veracidade da palavra, a inspiração da palavra, e saber que ela realmente é verdadeira, para fazer e ter esse efeito. Primeiro, Jesus nos chama a ter esse efeito em nós, a ter o cumprimento dessa palavra em nós, para que o mundo veja as vossas boas obras. Assim diz no texto que nós acabamos de ler, no capítulo 5 de Mateus, no versículo 17, que a nossa luz resplandeça de tal forma para que o mundo veja as nossas boas obras, que nós não podemos fazer se o Pai não estiver em nós, assim como ele estava em Cristo. E Cristo diz que não fazia dele mesmo, mas fazia daquilo que o Pai lhe dava, lhe ensinava, e daquilo que ele havia ouvido do Pai. Para que o mundo veja as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então a única forma de Deus glorificar o nome dele aqui é através de você, querido. É através da minha e da sua vida. Daí a necessidade de santificação, para que você seja sal, para que você seja luz. Como você pode ser luz sendo igual às trevas? O mundo anda em trevas e tudo que ele pratica é das trevas. Nós precisamos ser sal e ser luz. E todas as coisas estão interligadas, como nós podemos ver.